Bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre na companhia de alguma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver aí os temas propostos. Hoje nós vamos conversar com o professor Walter Batista, ele que é um dos filiados e militantes mesmo da Rede Sustentabilidade, partido que tem como uma de suas lideranças a ex-senadora e quase presidente da República, a Marina Silva, lá do Acre. O professor Walter vai conversar com a gente sobre temas ligados ao partido e também à cidade, já depois do intervalo comercial, que é rapidinho, fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos então para iniciar a entrevista com o professor Walter Batista, como eu falei, que é um dos filiados e militantes da Rede Sustentabilidade. Para quem não conhece, a Rede Sustentabilidade é o partido criado pela ex-senadora Marina Silva, mas o Walter pode falar melhor sobre o partido em si e também sobre como é que está a montagem do partido, como é que está o funcionamento do partido aqui no Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, logicamente. Eu que te agradeço, Valdir, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no teu programa, mais uma vez, falar com o telespectador que é cativo, né, aqui do Assunto Cidade. E para mim é um prazer enorme também poder falar um pouco sobre a Rede Sustentabilidade, que é um partido, como você falou, que é confundido com o partido da Marina Silva, não é o partido da Marina Silva, é um partido que tem um manifesto bastante atual, muito interessante, que precisa ser conhecido pelas pessoas, para poderem saber qual é a essência da rede, né? A rede, no feminino mesmo, muita gente até fala o rede, porque a conotação de partido político, né? Mas a rede, ela tenta se apresentar para a sociedade como uma alternativa, né? Não como um partido tradicional, embora na legislação eleitoral a gente precise ter uma estrutura para poder se colocar nas disputas, né, e isso tem que ser cumprido, é uma questão legal, mas o partido em si, ele quer um contato muito maior com os movimentos sociais, com as pessoas que são lideranças na sua comunidade, não apenas para falar de política na época da eleição, não apenas para falar de política no período eleitoral, mas também para a gente tentar construir a possibilidade de uma nova política no nosso país, inclusive tentando, por que não, mudar a legislação eleitoral, permitindo candidaturas sem filiação partidária, isso é uma coisa que está no nosso estatuto, permitindo que as pessoas que queiram participar da política não precisem ficar dependentes dessas estruturas partidárias que são arcaicas, que
Tem sim o fulanismo, a coisa de ter o dono, né? Claro. Como a gente está até acostumado a falar isso, o partido fulano. de fulano, né? Então a rede ela tenta se apresentar para a sociedade de uma maneira diferente. Tanto é que a gente não tem pressa. A gente está caminhando rápido, porque o processo eleitoral acontece, a gente acaba sendo atropelado pelos fatos, mas sem nenhuma pressa. A gente não tem, por exemplo, nenhuma diretriz partidária que determine que a gente vai ter que participar da próxima eleição municipal, não. Ou da próxima eleição presidencial, também não. Como o partido é um movimento, isso vai ser discutido com seus filiados. E é um partido que tem, sim, uma efetiva participação dos filiados, porque a gente decide sempre a partir da discussão e do consenso. Entendi. Não tem votação, a maioria decide e a minoria sai perdedora. Não, a gente discute todos os assuntos, inclusive as questões de candidatura, ou de apoio, ou de coligações, do ponto de vista da construção de uma unidade partidária. Então não saem vencidos e vencedores. Um exemplo, nós temos um filiado aqui em Guarujá, o Fábio, que é um dos membros, né, do nosso coletivo, bastante atuante até, que ele conseguiu se tornar o conselheiro fiscal do diretório estadual. Então ele se candidatou para ser diretor financeiro, né, da rede estadual, na esfera estadual do partido, e houve uma discussão que durou semanas, até que ele abriu mão por entender que ele seria mais importante estar aqui, e não houve eleição. Então, um foi abrindo mão em prol daquele que se considerava o que seria melhor para todos, né? Então, nós não temos essa questão do ego ou do nome. A gente está discutindo a possibilidade de apresentarmos candidaturas regionalizadas. Surgiu até uma ideia numa reunião, uma coisa meio inovadora, de todos os candidatos terem o mesmo nome, para não fulanizar a disputa. Claro que a gente ainda está pensando a respeito disso, né? Mas é tentar construir a política de uma outra maneira, porque senão fica a coisa assim, eu vou me candidatar aqui em Guarujá, e aí na próxima eleição, as pessoas já vão falar, bom, mas o Walter é candidato novamente, porque ele já foi candidato naquela outra, e se esquecem que a candidatura do Walter não é pelo Walter, mas por um projeto. Isso é ruim na política. Fica muito o nome das pessoas, e o cidadão ele precisa ser orientado, ele precisa ser formado para eleger um projeto e não um nome. Porque o nome não governa sozinho. Como assim um nome comum? Me explica melhor essa... Se a gente tem um projeto único para a região e a gente pretende apresentar para a sociedade uma candidatura da rede, pensando sempre na região, né, onde nós temos o diretório, por exemplo, aqui na nossa região, a rede em Guarujá está se estruturando, a rede de Santos também, e a de São Vicente, inclusive na sexta-feira agora, vai ter a oficialização do seu diretório municipal. Então o diretório municipal de Santos vai estar sendo oficializado na sexta-feira, de São Vicente, perdão, vai estar sendo oficializado na sexta-feira. Mas também em Itanhaém a gente está já com o diretório encaminhado. Então nessas 4 cidades existe a possibilidade da gente ter candidatura própria, apresentando nomes para disputa para a prefeitura, não só uma chapa com candidatos a vereador. E aí numa das reuniões, uma das nossas filiadas, ela apresentou uma ideia que já não é novidade, porque em outras esferas, em outras instâncias isso já aconteceu, de que as 4 cidades apresentem uma candidatura com o mesmo nome. Não a mesma pessoa, pessoas que usem entre aspas, um codinome, um pseudônimo, para unificar esse discurso, que é um discurso de um partido que se apresenta realmente para tentar fazer uma modificação na estrutura da política, para democratizar e abrir os códigos da política. Existem algumas características que diferenciam a rede dos demais partidos. Não há presidente. Não tem um presidente do diretório. Pela legislação eleitoral, a figura do presidente tem que existir, mas no caso da rede, nós chamamos de porta-voz. Então, o presidente da rede, ele é um porta-voz, e no nosso estatuto, essa figura ela é ocupada por 2 pessoas, obrigatoriamente, pelo estatuto, um homem e uma mulher, que assumem, junto ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral, a figura de presidente e vice-presidente. Esse mandato ele tem duração máxima de 1 ano e depois tem que se alternar, então não pode ter a continuidade no mesmo cargo, porque nós defendemos o fim da reeleição. E se nós defendemos o fim da reeleição,
que aconteceu agora na última reforma eleitoral, nós não podíamos manter isso no nosso estatuto. Então, essa renovação dentro da estrutura do partido, ela também é pedida. Né? Entendi. E você falou que há a possibilidade da rede fazer lançamento de candidaturas em algumas cidades, incluindo Guarujá, logicamente. Incluindo Guarujá. Isso é um fato, nós estamos discutindo isso internamente. Não somos muitos ainda, mas já temos uma representatividade bastante importante, né? Atualmente, nós já estamos aí com 4 meses de trabalhos, em reuniões, em alguns projetos que a gente vem encaminhando, né? E a nossa discussão agora é sobre o projeto que a gente tem para apresentar para a cidade. Não um projeto da rede, mas um projeto da rede para a cidade. E existe a possibilidade, sim, se a gente entender que não há, no cenário político, nenhuma candidatura que possa alinhar essa nossa perspectiva de projeto para a cidade junto ao seu projeto, nós podemos sim lançar uma candidatura para defender essas ideias. Ou apresentar o projeto para uma outra candidatura. Não, nada está fechado. Nós podemos sim dialogar com outras candidaturas, como estamos fazendo. Temos conversado bastante com alguns candidatos a respeito dessa questão programática, né? Porque alguns partidos e alguns pré-candidatos a prefeito têm demonstrado que atuam na defesa dos mesmos valores que a gente vem defendendo nos nossos discursos. Né? Então a gente quer oferecer para a cidade algumas condições que ela precisa já há muitos anos. Né? Por exemplo, a redução do tamanho da máquina pública, não da sua estrutura de servidores, mas a quantidade de cargos comissionados, que é muito grande. A quantidade de secretarias é extremamente grande, mas não apenas a quantidade de secretários. Né? A estrutura que está por detrás dela, são mais de 570 cargos para uma cidade que tem cerca de 6 mil servidores, quase 10% dos profissionais de gestão do município são comissionados. Se a gente somar a isso todas as terceirizações que existem no município, nós temos cerca de 6 mil servidores concursados e quase o mesmo número de pessoas que recebem salários indiretos da prefeitura, na coleta de lixo, no serviço de transporte coletivo, nos contratos de prestação de serviços, de manutenção, ou fornecimento de mão de obra para escolas, como é o caso de algumas empresas, como a Terracom, a Monte Azul. Os projetos, né, de amparo social ao trabalhador desempregado, como a Frente de Trabalho, a quantidade de estagiários, os garotos e garotas do CAMP, que prestam serviço também à municipalidade. Então, se a gente soma tudo isso, é muita mão de obra para uma ineficiência muito grande na prestação de serviço para o cidadão. Os serviços não funcionam e tem mão de obra demais, gasta-se demais com o pessoal. Por que está assim? Então isso precisa ser revisto. No entendimento da gente, há uma incompetência de gestão na cidade. Falar que é necessário fazer um choque de gestão no município de Guarujá é chover no molhado. O que a gente precisa é mudar a forma como se faz a relação entre o poder público e a sociedade. Isso passa pela discussão do papel da Câmara Municipal, que hoje diz que divide a responsabilidade com o Executivo até a véspera da eleição. Quando chega na véspera da eleição, eles se separam e é cada um por si. E a coisa não é desse jeito. Fica conveniente, né? Chegar no final do mandato e criticar a prefeita. Durante 3 anos nós somos parceiros. Você manda projeto para a Câmara diz que é parceira, aprova os projetos sem olhar os detalhes deles e sem saber quais serão suas consequências. E depois que o caldo entorna, né, desanda, aí a Câmara diz com a maior facilidade do mundo, não, mas eu não fiz nada disso, não tenho nada a ver com isso. Né? Então aí essa relação, ela precisa passar por uma reconstrução. Câmara Municipal tem um papel fundamental, que é fiscalizar o Executivo. Claro. E eles estão abdicando desse papel para tentar se tornar sócios do governo. Né? E o governo precisa da fiscalização exatamente para evitar, né, o erro. É como uma criança, precisa ter o pai e a mãe ali em cima para que não cometa nenhum equívoco. Exato. Né? Se você não tem quem te oriente, quem te diga o que está errado, você vai cometer erros. Né? E agora falar que não fazia parte é muito fácil. Então a gente quer, a rede se propõe a tentar quebrar esses códigos, mostrar para a sociedade que essas relações elas são muito promíscuas, né? Elas, de certa forma, elas causam um constrangimento para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não recebem o que deveriam receber por aquilo que estão pagando, porque a gente paga muito caro. Paga o IPTU muito caro, pagamos impostos no consumo dos produtos,
parte desses impostos retornam para a cidade, né? Pagamos caro porque os serviços são mal executados, então a gente tem que comprar 2 vezes. A saúde não funciona, a classe média vai lá e paga um plano de saúde, o mais pobre nem essa condição tem, então às vezes morre por falta de atendimento. Exatamente. O serviço de transporte não funciona, a cidade fica congestionada, porque você precisa ter um monte de automóveis circulando, às vezes sem necessidade, numa cidade plana como a nossa, né? Nós não precisaríamos ter tantos automóveis circulando, né? Porque o serviço público de transporte não funciona. Os ônibus, numa condição extremamente precária, mas na última reforma que houve entre a prefeitura e a concessionária, não se pensou em melhorar a qualidade do serviço. Ofereceu Wi-Fi num ônibus que é desconfortável e sujo. Você entra no ônibus, às vezes está fedendo o ônibus. Você vê que não tem higiene, né? Para as pessoas que têm necessidades especiais, precisam do elevador funcionando, muitas vezes o elevador não funciona. O motorista, coitado do motorista, trabalha com a tecnologia ultrapassada, dando troco para muita gente que ele não precisava dar, porque você não tem o cartão facilitado, a venda do cartão, como é em Santos, por exemplo, para o usuário que quer comprar uma passagem ou 2, poder pegar o ônibus. Quer dizer, ele trabalha estressado, risco de acidente, ruas esburacadas. Quer dizer, nada funciona da maneira correta, porque a cidade está nessa relação aí muito ruim, né, entre o executivo e o legislativo, e isso acaba, Valdir, de certa forma também, se transferindo para a iniciativa privada. Claro. Porque todo mundo fica refém dessa situação, né? São situações muito ruins que precisam ser repensadas na cidade. Qual é o perfil do grupo formado no Guarujá, assim, da rede? Assim? São professores? Nós temos professores na rede, temos administradores, temos também comerciantes, né, que já fazem parte do diretório, profissionais liberais, mas em linhas gerais são jovens, né? São pessoas jovens, são pessoas que não têm ainda os vícios da velha política, pessoas que ainda não participaram de outras eleições, não que isso seja um impedimento, muito pelo contrário. A rede está aberta a todo cidadão que queira fazer parte dela. A filiação, inclusive, é feita em nível nacional. Para quem quiser conhecer melhor a rede, na internet é só procurar o site da rede, é redesustentabilidade.org.br. Então, se você digitar lá no Google, Rede Sustentabilidade, vai aparecer o site. Lá, você pode se filiar. Então, não precisa passar por mim ou por nenhum filiado local. Você se filia diretamente pelo site e a gente recebe a informação de que mais uma pessoa se filiou ao partido e ela é recepcionada e convidada e faz parte das reuniões, a fazer parte das reuniões para tomar as decisões em conjunto conosco. Então, é um partido que se constrói a partir das pessoas que fazem parte dele, né? Você falou que o partido, por exemplo, não tem pressa, né? Não tem pressa de participar dessa ou da próxima eleição. Mas mesmo que não participe da eleição, o partido está pronto para oferecer projetos e programas para a cidade melhorar. Nós não temos pressa, mas nós nos consideramos prontos. Nós temos uma discussão bastante rica já, em algumas áreas em particular, como na educação, na questão dos transportes, na geração de renda, a questão do meio ambiente. São temas muito simples para a gente, porque são temas que a gente já vem acumulando discussão há bastante tempo. E também uma discussão regional. Nós já tivemos 3 encontros regionais de grande importância que estabeleceram diretrizes para o trabalho que a gente quer apresentar. A ideia é que a rede apresente um projeto para cada um dos municípios onde ela se coloque, mas pensando na região. Nós não vamos apresentar um projeto para o Guarujá desarticulado dos outros municípios. A questão do transporte, por exemplo, tem que ser pensada pela necessidade da gente mobilizar os 20 mil automóveis que circulam todos os dias no sistema de balsas, mais de 10 mil bicicletas que atravessam o sistema de balsas aqui do nosso município para Santos. Gente que circula de uma cidade para outra precisa de solução. E a solução não está só no Guarujá. Então ela tem que ser pensada em conjunto, né? Então a gente quer uma visão regional para a gente poder fugir um pouco dessa... essa coisa de mediocrizar, né, a política local, né, que tudo é só do Guarujá, né? Então tem que votar em alguém que seja do Guarujá. Estava conversando isso agora há pouco com o Sidney Aranha, que saiu agora da gravação aqui do seu programa, né? Temos que eleger alguém que seja do Guarujá. Por quê? E aí, você só vai a um médico se ele for da cidade de Guarujá? Né? Você só compra produtos que são plantados em Guarujá? Não.
né? Nós vivemos num mundo global, né? A gente precisa vencer isso. Tem gente honesta em Guarujá, mas tem gente desonesta em Guarujá também. E essa honestidade das pessoas é que tem que ser avaliada. A competência das pessoas é que tem que ser avaliada. Agora, é claro que não dá para entregar a nossa cidade nas mãos de pessoas de fora, como está acontecendo, né? A cidade está entregue a pessoas de fora. Tem muita gente de competência aqui. Mas se essas pessoas não abaixam a cabeça para quem está no poder, elas não são ouvidas, elas não discutem. Aqui se trata a oposição com porrada. Se trata a oposição aqui a pão e água. A oposição tem que ser ouvida, né? Ela tem que ter voz na imprensa, nos veículos de comunicação. É muito comum aqui na nossa cidade as pessoas sofrerem pressão porque falaram mal de algum político local que está no poder. Isso não existe em nenhum lugar, só aqui. Isso aqui é pior do que cidade do interior de 10 mil habitantes. Nós somos já uma cidade que está entre as maiores do Brasil. O IPTU, o segundo IPTU mais caro do Brasil é Guarujá. A cidade turística, anunciado agora pela prefeitura, que mais recebe turistas no Brasil depois das grandes metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, é o Guarujá. E a gente ainda tem um pensamento tacanho, pequeno, dentro da ostra. A pérola, ela só é vista se a ostra se abrir. Exatamente. A gente tem que arejar a cidade. Né? E aqui as pessoas se fecham. A prefeita não dialoga, a prefeita não conversa, ela se fecha. É só na base da ameaça, só na base da pressão. Não se faz política dessa forma, em nenhum lugar. Sem diálogo não se constrói, não se avança. A gente precisa avançar, precisa crescer, amadurecer. Com certeza. E Guarujá tem, a rede, como você falou, não tem pressa eleitoralmente, né? Mas Guarujá tem pressa. Guarujá tem muita pressa, Valdir. Eu diria que as candidaturas que vão se apresentar agora, e a gente vai começar uma discussão eleitoral, que tudo aqui no Guarujá se antecipa, né? Apesar de que agora a eleição ela vai ser um pouco mais curta, né? 45 dias de campanha, enfim. Mas essa discussão que já está acontecendo há bastante tempo, precisa ficar claro para o cidadão da nossa cidade que está na hora da gente construir um pacto pela cidade. Não em torno de uma candidatura, mas em torno de um projeto para a cidade. Que qualquer grupo que venha a vencer essa eleição, o faça com o apoio da população para colocar em prática aquilo que é necessário. Não aquilo que está na sua própria cabeça. Não, muito pelo contrário, porque tem cabeças que são megalomaníacas, né? Que pensam em fazer grandes obras e se esquecem de capinar o mato na calçada, que é o que impacta na vida do cidadão. De tapar o buraco na rua onde circula o ônibus, que é onde a pessoa passa, né? Para poder chegar no seu serviço ou anda com a sua motocicleta para não se acidentar. Cuidar das enchentes que acontecem, que exigem aí um trabalho muito grande, né, do município. A questão da habitação, que é precária na nossa cidade, e que a gente tem muita verba para buscar, para construir casas. O último projeto eram 2.000 casas, não entregaram nenhuma. Exatamente. Está lá, tudo caindo aos pedaços, não terminam, rescindiram o contrato, né, não conseguem construir uma escola, fazem pela metade e não terminam. Quer dizer, o pacto é para que a cidade dê certo, né? Com certeza. Walter, a gente precisa fazer um pequeno intervalinho comercial, claro. Já estou sendo cobrado ali pela produção, mas a gente volta já, depois do intervalo, conversar sobre todas essas coisas. Antes do intervalo, só lembrar ao telespectador, como a gente sempre faz, que está em funcionamento o programa de recuperação fiscal, o Refis, onde você pode quitar seus débitos aí com a prefeitura, débito de IPTU, ISS e outros tributos municipais. Há a possibilidade de você receber uma anistia de até 100% de juros e multas, dependendo do prazo aí que for escolhido. E também, logicamente, como eu falei com o prazo, esticar e estender o pagamento desses eventuais débitos aí por até 60 parcelas. É uma boa oportunidade. Tem o telefone aí na tela para você solicitar informação ou o site da prefeitura. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo comercial. Fique com a gente. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Walter Batista, ele que é um dos filiados e militantes aqui da Rede Sustentabilidade aqui no Guarujá. A Rede Sustentabilidade é um partido recentemente criado, que tem como uma de suas lideranças aí de expressão nacional, a ex-senadora Marina Silva, e logicamente aí com eu falei como uma das lideranças, porque como o Walter falou aqui no primeiro bloco, não é um partido de um homem só, aquele partido de um nome só, o partido do fulano, o partido do cicrano, o partido do beltrano, como a gente está acostumado aí com a maioria, com essa tradição partidária do Brasil. A rede surge com propostas diferenciadas, que é o que o Walter explanou aqui no primeiro bloco, para justamente fazer com que o cidadão retome o gosto de fazer política, longe daquelas práticas antiquadas, né, e arcaicas que só fizeram com que a gente se desiludisse com a política. E isso não é bom. Quando a gente se desilude com a política, vem alguém tomar conta, né, Walter? O espaço vai ser ocupado por alguém. Então, se a gente não tiver a clareza de como funcionam os mecanismos que colocam a nossa vida nas mãos dos políticos, a gente jamais vai conseguir superar essa dificuldade. Porque são os políticos que aprovam as leis. E são os políticos que executam o orçamento que é cobrado da gente. A gente paga muito imposto no país, mais de 1/3 daquilo que a gente produz vira imposto. Então vai para a mão de algum político, nosso país é uma democracia, então eles são eleitos, eles se apresentam para a sociedade e as pessoas votam neles, para que eles possam administrar esses recursos. Passa, às vezes, a impressão, Valdir, que o cidadão não compreende esse mecanismo. Quando você joga pedra num político exercendo mandato, você muitas vezes está esquecendo que aquele político foi eleito pela população, né? E que ele precisa ter o mínimo de apoio para colocar em prática aquilo que ele se propôs no período eleitoral, mas ele também precisa ser cobrado. Então não é só apedrejar o político quando ele faz alguma coisa errada. A gente precisa aprender que tem que ter mecanismos que permitam que a sociedade controle o modo de atuar desses poderes, do executivo e do legislativo. E nós não temos controle social. Quando se fala em controle social, as pessoas às vezes ficam com aquele discurso de que é coisa de comunista, de esquerdista, como por exemplo o controle social da imprensa. Ah, mas isso é censura. Não, a imprensa erra, a imprensa também manipula, a imprensa também mente. A grande mídia mente, né? E se você não tem nenhum mecanismo que permita que a sociedade exerça um controle sobre tudo isso, elas vão continuar mentindo, o político vai continuar roubando, né? O médico vai continuar pedindo para a colega colocar o dedo lá de silicone para passar o ponto no lugar dele, enquanto ele está em outro emprego, e não dá atendimento para o cidadão naquele pronto-socorro. Quantas e quantas vezes a gente vê matérias falando que aqui no PAN da rodoviária não tem médico, mas a escala diz que ele tem que estar ali. Mas muitas vezes ele não está ali, por quê? Porque ele está em outro emprego naquele momento, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exato. Porque para ele sobreviver ganhando o salário que é pago para ele, que é muito pouco, ele precisa ter 2, 3, 4 empregos, então ele vai, né, equilibrando pratos e quem paga é o cidadão.
Então, a coisa funciona desse jeito, né? Como nas escolas, reclamam, falta professor. Por que falta professor? Porque o professor ele fica doente, ele tira licença médica, tem muito professor ficando doente, porque as escolas estão hoje passando por uma transformação muito grande, né? O papel do professor na escola cada vez é mais difícil, né? A família mais distante. Então isso torna a relação entre alunos e professores cada vez mais difícil e a carga de trabalho também é maior, então o cara fica doente, ele não vai trabalhar, o aluno fica sem aula, o pai vai reclamar na escola. Pô, mas meu filho vem para a escola e sai cedo todo dia, não tem aula nessa escola, não tem professor aqui? Mas por que não tem? Porque tem um monte de gente em cargos que não são a sala de aula e na sala de aula, quando falta um professor, você não consegue colocar outro, porque não tem recurso, não tem dinheiro suficiente. E o dinheiro não se reproduz com facilidade, só no banco. Né? O Guarujá tem inúmeros indicadores sociais assim, preocupantes, né? Na área de saúde, na área da assistência social e também, principalmente, na área educacional. Como a gente falou no primeiro bloco, a rede não tem necessariamente pressa ou a obrigação de participar deste processo eleitoral, mas logicamente que se debatem, o grupo discute projetos. Como eu sei que você é uma pessoa que debate bastante esse assunto educação, já surgiu alguma ideia, algum projeto inovador, por exemplo, assim, no seio do grupo da Rede de Sustentabilidade aqui no Guarujá, para melhorar esses indicadores? Valdir, é engraçado, né? Aquela super ideia, né? Certo. A super ideia, ela aparece na medida em que a gente coloque isso em discussão, né? Certo. Então, a rede entende que é necessário democratizar, inclusive a gestão das escolas, assim como também a gestão da saúde, assim como a questão dos transportes. Quanto mais se democratiza e quanto mais se coloca a comunidade para discutir, maior a possibilidade de dar certo qualquer projeto. Então, o projeto para a educação passa, no caso da rede municipal, que é a competência de uma prefeitura, né, passa pelo diálogo com a sociedade de quais os caminhos que devem ser seguidos. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter um empoderamento dos conselhos de escola, que congregam ali professores, equipe gestora, equipe técnica, equipe de apoio e a comunidade. Porque em cada comunidade a escola tem uma identidade, um espírito próprio, peculiar. Não adianta eu dizer que mesmo em Guarujá, que é um município que tem uma rede consolidada, se eu quiser que todas as escolas repliquem todos os projetos da mesma maneira, eu estou cometendo um ato que vai sacrificar o sucesso desse projeto. Tem comunidades de características diferenciadas. Com certeza, cada comunidade tem a sua identidade. Certo. Então, um projeto que se aplica muito bem em uma comunidade, não necessariamente é o melhor projeto para uma outra. Exatamente. Né? Mas isso você só consegue observar se você abrir a possibilidade da comunidade participar e dialogar verdadeiramente, não de uma maneira manipulada, não de uma maneira orientada. E como fazer isso? Primeiro, tirando da nomeação o cargo de direção da escola. O cargo de direção de escola tem que ser por concurso, a legislação já determina isso. Então, o diretor de escola tem que ser concursado. É evidente que você precisa ter uma equipe de gestão que tenha relação com quem foi eleito. Os cargos de confiança, cargos comissionados, têm que existir. Mas lá dentro da escola, na unidade, no dia a dia, esses cargos têm que ser cargos nomeados por concurso, por mérito, né? Para que haja continuidade dos projetos, porque acaba um governo, muda a direção daquela escola, todo aquele trabalho que foi feito é jogado fora e se começa com uma nova realidade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é isso. E a segunda é de dar poder efetivo aos conselhos de escola. Por exemplo, num conselho de classe bimestral, não há participação de pais de alunos ou de alunos. E deveria haver. A cada bimestre, os professores se reúnem e discutem qual é o rendimento de cada aluno de cada sala de aula. É um tempo fundamental de planejamento. E o que se faz com todo esse resultado? Transforma numa média no final. No final, o que vira? Se ele teve média 5, ele está promovido. Se ele não teve, ele está fora. E para o pai daquela criança, não vai nenhuma posição de qualidade do estudo que ele teve. Se os pais podem participar desse conselho, se as avaliações passam a ser mais qualitativas e não quantitativas, representadas apenas por uma média, como a gente faz hoje, eu acho que a gente supera muitas dificuldades e deficiências que a gente tem hoje. Por quê? Porque a nota no IDEB de Guarujá é muito ruim, é baixíssima. É uma das piores aqui da região.
Se a gente compara com Sobral, no interior do Ceará, que é um grande exemplo e está sendo usado pelo Ministério da Educação como um exemplo de revolução na educação, porque fica lá no interior, do sertão do Nordeste, né? Uma cidade que foi objeto de governos coronelistas durante décadas. E consegue dar exemplo para o Brasil inteiro. A pior nota do IDEB de Sobral, de escola de Sobral, é maior do que a maior nota de IDEB do Guarujá. Entendi. É 6,1 a média do IDEB lá, aqui é 3. Entendi. 4. É. Quer dizer, tem alguma coisa errada. E tem coisas a serem copiadas, né? Isso que é bom, né? Não há que se ter vergonha nem Muito vaidade. pelo contrário, esses exemplos exitosos, eles têm que ser espelhados, multiplicados. mas óbvio, sem que você vá lá e pegue um modelo e traga para cá e queira implantar aqui. Mas o que foi feito lá? Primeiro, houve qualificação de professores, houve uma preocupação em relação à qualidade de ensino, houve uma preocupação em trazer a família de volta para a escola, houve uma preocupação em colocar o dinheiro na mão da direção da escola e o conselho de escola decidir o que vai ser feito. Eu tenho exemplos de escolas que receberam dinheiro da APM, por exemplo, para fazer manutenção de ar-condicionado. Se você usa o dinheiro que veio da administração para a APM, que é dinheiro que tem que ser aplicado na melhoria da qualidade da educação, e você faz a manutenção do aparelho de ar-condicionado que deveria ser pago pelo recurso da Secretaria da Educação, você está tirando aquele recurso que poderia ser usado para qualificar as aulas dos professores ou melhorar a forma de aprendizagem que você tem com aqueles alunos. Esse envolvimento da família com a educação que é fundamental, né? Fundamental, porque o pai estando presente na escola, ele vai cobrar mais do professor e, em contrapartida, ele também vai ajudar mais o professor a cobrar do seu próprio filho. Sem dúvida. Né? Ô, Walter, você falou que dá para a pessoa interessada em conhecer mais sobre a rede de sustentabilidade pode se filiar pela internet, mas digamos que a pessoa ainda não decidiu, não sabe? Sim. Como que ela pode conhecer as propostas e o grupo da rede de sustentabilidade em Guarujá? Nós estamos em todas as mídias sociais. Nós temos o site redesustentabilidade.org.br. Você acessa, lê o manifesto, lê o nosso estatuto. Certo. No Facebook nós temos uma página, Rede Guarujá. Então é só você procurar Rede Guarujá, você vai encontrar. E se as pessoas procuram a rede, deixam uma mensagem para a gente lá, a gente automaticamente entra em contato e coloca a pessoa num grupo que a gente tem de WhatsApp de simpatizantes. Certo. Então tudo aquilo que é informação de reuniões, as pautas de discussão, vocês podem sim, vocês que estão nos ouvindo e que querem conhecer, podem participar sem nenhum relacionamento de filiação. Se participando das discussões você considerar que vale a pena continuar participando como simpatizante, será sempre bem-vindo. A rede está aberta, ela não obriga a filiação. Mas se você achar que tem que se filiar, você vai ser orientado a se filiar e vai continuar participando como filiado. A rede é aberta, viu, Valdir? Inclusive, há candidaturas de lideranças que não querem se filiar ao partido. Então, você que é líder comunitário, que quer uma legenda para se candidatar, mas não acredita em nenhum partido que está aí, ou não quer vincular o seu nome com nenhuma das candidaturas que estão postas, a gente oferece uma filiação democrática, livre, em que você assume o compromisso de defender aquilo que está no manifesto da rede, mas você não assume o compromisso de defender os políticos da rede. Entendi. E uma vez eleito, você pode se desfiliar do partido e o teu mandato fica assegurado. Você não precisa se manter filiado à rede, uma vez que você conquiste o seu mandato, entendi, obviamente, com votação direta, né? Se você depender do coeficiente eleitoral, aí essa discussão é feita com você posteriormente. Mas a única coisa que a rede quer é abrir a política para quem quiser se candidatar, mesmo aqueles que não querem filiação partidária. Uma nova forma de política, de fazer política. A gente defende a mudança da legislação eleitoral. Enquanto ela não mudar, a gente oferece o partido como uma ferramenta para essas pessoas que querem quebrar esses códigos. Né? Tá certo. Walter, eu queria te agradecer muitíssimo aí pelos esclarecimentos sobre a rede de sustentabilidade, parabenizá-lo aí pela opção e deixar o programa, logicamente, aqui à disposição de qualquer manifesto, qualquer manifestação, e também convidá-lo aí para eventuais debates sobre o assunto, que o programa estará sempre aberto a isso.
e deixo um espaço para você dar uma última mensagem. Eu queria agradecer mais uma vez, Valdir, pelo convite. Sempre é importante, né, ter um diálogo com a sociedade. O papel da gente na política é esse mesmo, né? Não tem como fazer política sem falar de política, né? E queria pedir ao cidadão, à cidadã de Guarujá, ao nosso munícipe, aquele que acredita no brilho da nossa cidade, que pense bastante antes de tomar qualquer decisão, né? Nós estamos entrando num período propício a que a gente olhe bem no olho de cada um dos que batem na porta da casa da gente para pedir voto e a gente cobre uma postura adequada deles. Olha o histórico, olha o passado, olha as propostas, não vota na pessoa simplesmente porque ela é teu amigo, ela é teu conhecido. Às vezes, para o amigo, é melhor até você falar, olha, eu gosto tanto de você que eu prefiro que você continue meu amigo aqui. Pensa no bem da cidade, pensa num projeto de cidade, pensa na cidade que você quer e no que te ofereceram até agora. Te entregaram o que te prometeram? Eu acredito que para a maioria das pessoas, a resposta a essa pergunta é não, não me entregaram. Então olha para o futuro e oferece oportunidade para quem está chegando com uma proposta de fazer diferente. Tá certo. Obrigado, Walter, pela entrevista. Queria só lembrar ao telespectador que todos os debates aqui, todas as entrevistas produzidas aqui ao longo da semana do programa Assunto Cidade, você encontra detalhes ou mais informações acerca dos temas propostos aqui no Jornal do Guarujá, que está todo sábado na banca. O jornal esse aqui, Jornal de Guarujá. É um jornal que circula em Guarujá e Vicente Carvalho, que é feito aí em parceria com o programa Assunto Cidade. Lembrar também que o Refis está em funcionamento para você que tem algum débito aí com a Prefeitura, pode procurar o site da Prefeitura ou esse telefone que está aparecendo aí na tela, com uma forma de zerar suas dívidas aí com a Prefeitura, dívidas de IPTU e de ISS. E agradecer muitíssimo você pela audiência. Amanhã a gente volta com uma nova edição. Até logo a todos.